Elon Musk, Elon Musk, tratado por muitos como um gênio, acabou de bater um recorde histórico. Ninguém nunca foi capaz de perder tanto dinheiro como ele. Pois é, nós já falamos bastante sobre o Elon aqui, mas vamos recapitular na medida do possível. Ele, lá Vamos, em vamos. abril de dois... O Elão é nosso bilionário de estimação. Mas enfim, vamos recapitular. Em abril de 2022, ele disse que ia comprar o Twitter, daí ele voltou atrás, tomou um processo, e no final do mês de novembro de 2022, ele meio que foi obrigado a comprar o Twitter por 44 bilhões. O que se seguiu a isso foi uma sequência de desastres, que quando você vê a lista, fica até difícil imaginar que tudo isso aconteceu em pouco mais de um mês. Que foi demissões em massa, quase 50% do pessoal do Twitter foi demitido no mundo inteiro, isso. Daí depois ele bagunçou o verificado, aquele selinho de verificado que garante que aquela pessoa realmente quem ela está dizendo que é. Ele deu de vender aquele selo e daí um monte de gente começou a se passar por personalidades ou por empresas, causou um monte de prejuízo para um monte de empresa por aí e tudo mais. Depois ele pegou, mandou, falou que as pessoas deveriam morar no trabalho. O Tássio trouxe essa história aqui pra gente, né? Ele também quebrou lei de segurança de dados, expulsou jornalista, chegou a dizer que o Twitter ia à falência de tamanho a bagunça que o cara conseguiu gerar. Não, ele baniu pessoas do Twitter lá, aleatoriamente, jornalistas que questionaram ele. Então, assim, Ao o mesmo cara. tempo, ele trouxe de volta pessoas que tinham sido banidas, como, por exemplo, Andrew Tate, que depois acabou sendo preso por estupro e por tráfico de seres humanos. Então, o cara fez uma Não, bagunça. ele assim, eu acho. Assim, vocês entrem depois aqui no canal do Meteoro e procurem por Elon Musk aí. Eu ia até sugerir criar uma playlist do Playlist. Elon Musk. Uma playlist do Elon Musk no Meteoro, porque acho que dá para fazer uma build depois ajuda. Aham. Mas, enfim, depois de toda essa confusão, parece que as consequências finalmente estão chegando para o seu Elon. De Elon Musk atingiu o ponto máximo em novembro de 2021, quando ele chegou a ter 340 bilhões de dólares. Agora caiu para 137 bilhões. Assim, ele se tornou a primeira pessoa na história a perder mais de 200 bilhões de dólares em riqueza, de acordo com o índice de bilionários da Bloomberg. O cara caiu de 340 para 140. Ele conseguiu diminuir a menos da metade a fortuna dele, perder 200 bilhões e com isso se tornou campeão, o cara que mais perdeu dinheiro na história da humanidade. É um recorde Com atrás esse do outro. patrimônio, Elon Musk continua em segundo lugar no ranking dos mais ricos do mundo. Ele, que ficou no topo da lista por mais de um ano, foi desbancado no mês passado pelo francês Bernard Arnault, dono da empresa de luxo que inclui marcas como a Louis Vuitton. Cara, pensa você ser tão rico, mas tão rico, mas tão rico, que você consegue ser o ser humano que mais perdeu dinheiro na história e ainda continuar a ser a segunda pessoa mais rica do mundo. Então, eu ia falar que a desigualdade pegou até os bilionários, né? Tipo assim, ele estava tão acima, assim, porque ele perdeu 200 bilhões e ainda ficar em segundo lugar, a desigualdade tá afetando os bilionários. Acho que os bilionários do mundo, univos. Não, não fala isso, Tássio. É que daí Imagina. fica mais fácil, né? Quando eles estiverem todos reunidos no mesmo lugar. Enfim, não vou falar, não vou dar mais ideia. Olhando por esse lado, agora você me conquistou. Agora você me conquistou. Mas vamos lá, no meio dessa confusão toda em que ele perdeu todo esse dinheiro, ele resolveu fazer um teste. Que teste? Fez até uma enquete na rede social perguntando se deveria renunciar ao cargo. Foram mais de 17 milhões de votos, com 57,5% de sim. Depois do resultado, Musk disse que renunciaria quando encontrasse um substituto, mas que continuaria à frente de áreas sensíveis para a rede, como software e servidores.
Cara, eu realmente fiquei curioso o que ele esperava quando ele resolveu fazer essa enquete. Ele realmente estava achando que as pessoas diziam: não, Elon, nós te amamos. Por favor, continue sendo CEO. Imagina a decepção dele quando. Cara, não, ele tá acabando com o Twitter e ainda teve a cara de pau. Sabe, ele viu, assim, não, tem muito a ver com o gado Bolsonaro, não é possível. Não, não, e o mais engraçado é que, assim, ainda teve 43 pessoas que votaram dizendo que ele deveria continuar sendo CEO. Eu fico realmente pensando se ele não usou os 200 milhões da fortuna dele para pagar robô para votar a favor dele, né? Todos aqueles robôs que era pra ter sido banido, ele de repente direcionou, sabe? Igual você falou ontem daquela outra live que tem aí do drone, da segurança do Lula lá. Ele simplesmente fez votar tudo nele, né? E ainda Pois perdeu. é. Mas a perda de dinheiro dele não se deu só no Twitter. Teve também a outra empresa pela qual ele ficou famoso em primeiro lugar. Parte da fortuna dele está atrelada à fabricante de carros elétricos, que perdeu 65% no valor das ações ano passado. O conturbado processo de compra do Twitter por 44 bilhões de dólares não ajudou. Investidores começaram a vender ações da Tesla quando acharam que Musk estava mais preocupado com a rede social do que com a fabricante de carros. Pois é, isso que dá ele atrelar tanto a imagem dele às empresas, que daí quando ele começou a fazer merda em uma empresa, ele conseguiu destruir a outra. Não, e sabe o que é o mais engraçado? Uma grande parte da receita do Twitter vem dos anunciantes. E entre os anunciantes você tinha a Volkswagen, a GM, e eu acho que tem mais umas outras duas ou três concessionárias. A partir do momento que ele fechou a compra do Twitter, essas empresas suspenderam os anúncios, suspenderam a veiculação de comerciais. Assim, o povo não é bobo, né? Não é trouxa. Então, assim, sabe aquilo que você estava falando do governo lá, que tem que se unir, tudo está unido, tudo está intimamente ligado, é meio holístico? Então, o karma negativo do Elon Musk também. Assim, mas eu não tô triste, não. Eu tô achando pouco. Quer dizer, tô achando muito pouco ainda. Ainda, quantos bilhões ele tem para perder ainda, né? 140. Eu só fico triste, Sofia, que esses bilhões que ele tá perdendo tá só trocando de bilionário, sabe? Esse dinheiro tá procurando outro bilionário para ir. Né? Seria mais legal se isso fosse realmente feito, sei lá, uma redistribuição mais democrática dessa riqueza toda, né? Agora, vou admitir uma coisa aqui. Espero que não seja cancelada. Tem uma coisa que eu realmente gosto do Elon. Não ironicamente gosto do que ele está fazendo. Ele sozinho está fazendo um trabalho melhor de mostrar a farsa da meritocracia, que você não precisa ser um gênio para ser bilionário, melhor do que qualquer outro. O cara sozinho está destruindo a farsa do gênio milionário. Não, ótimo. Isso, a gente estava precisando disso. Tava precisando.